seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio, mais um podcast desse livro maravilhoso, desse curso, desse livro, desse processo, dessa jornada que é esse livro, Um Curso em Milagres. Estou muito grata, muito emocionada. Acabei de fazer uma partilha aqui com as mulheres maravilhosas que estão aqui comigo hoje sobre o quanto esse livro está me tocando, o quanto esse livro, o estudo desse livro é uma certeza no meu coração e o quanto eu sou grata, né, por estar vivendo essa experiência. Como está sendo para você? Você está conseguindo acompanhar? Você está conseguindo alcançar? Está muito difícil? Está muito profundo? Está muito gostoso? Gostaria muito de saber a sua opinião, o que você está sentindo, a sua partilha, receber. Nós todas aqui, acredito. Então, se você sentir no teu coração de partilhar um pouquinho de como está sendo para você, ou se é a sua primeira vez, se você entrou agora nesse estudo e está começando por esse episódio, seja bem-vinda, abra teu coração para receber e que possa ser bom, que possa ser útil para você. E se sentir de partilhar também com a gente vai adorar receber a sua partilha. Hoje eu tô aqui com muitas deusas do Essência. Tô com a Meire, que tá sempre com a gente aqui. Tô com Bruna, maravilhosa, fada deusa. Tô com Maria, mulher potente, deusa maravilhosa. Daniele tá aqui com a gente também, já partilhou vários processos internos que estão desdobrando para ela. A gente vai separar, inclusive, um episódio só para falar, só para essas partilhas, né, das lições, de como está sendo para cada uma de nós, que isso a gente entende também que pode beneficiar você que está aqui acompanhando. Tô com Fabi, maravilhosa, que foi, voltou e agora está aqui com a gente, que sempre acrescenta tanto com a sabedoria que você tem, maravilhosa, gratidão por estar aqui. E tô com o Rafa também pela primeira vez com a gente aqui nesse estudo. Rafa corajosa, maravilhosa, que também tá aí se enfrentando e enfrentando os desafios da desconstrução desse curso, né, que é um curso em milagres. E estou aqui com a deusa maravilhosa, que não tem nem palavras, às vezes que eu não encontro para falar sobre você, Gabi querida, que é a nossa mentora, que é a condutora desse trabalho, que é quem está guiando a gente na leitura desse livro e na conexão dos nossos corações também com esse livro. Gratidão, amada, por toda a sua dedicação, por todo o seu amor, por estar aqui com a gente, por ser você a estar aqui com a gente, a estar aqui comigo, guiando nesse livro maravilhoso. Gratidão, amadas, muita gratidão por estar aqui com vocês. Amo, amo, amo estar aqui. Nossa, eu sinto meu coração se expandindo. E bora ir todas nós juntas para mais um episódio. Hoje a gente vai continuar no capítulo 1, a gente vai para a sessão número 2. Revelação, Tempo e Milagre. Aí quem tiver o livro aí, pode se organizando, se posicionando, pegar um caderninho, uma água. E 7? O que tem 7? Não, que é a página 7. Ah, tá. Na página 7. Tá na página 7. Bom, então vamos tirar uns momentinhos para fechar os olhos, conectando com o nosso coração. Sente o coração pulsando em luz. Imaginando que a gente vai estender tudo aquilo que a gente receber aqui hoje. Todos os milagres, todas as percepções. Entrega também para Ele, para o Espírito Santo, para Jesus, como você preferir. Todos os pensamentos de resistência, todos os pensamentos de medo do que a gente pode encontrar, ou de eu não entendo, ou de que essa linguagem não é para mim. Todos os pensamentos de que tem alguma coisa para fazer, alguma preocupação. Vamos entregar para Ele agora. Tudo isso, vamos limpar o nosso coração, vamos manter o nosso coração aberto para a gente receber
tudo aquilo que a gente estiver pronta para receber agora. Pronto, minhas amadas. Vamos então começar. Sessão 2. Revelação, tempo e milagres. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscando em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Dentro da gente começar primeiro pela primeira frase que ele traz aqui, né? A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Aqui ele está trazendo o conceito de revelação que a gente já conversou, que são esses momentos onde um milagre abre a nossa consciência, né? Onde a gente acessa quem a gente realmente é. E ele diz que a revelação é nada mais do que a gente suspender a dúvida, né? Todas as dúvidas que a gente traz desse mundo e todo o medo que a gente experiencia em níveis muito profundos, né? Não só nos níveis, às vezes, que a gente percebe na nossa consciência, mas em níveis muito profundos. E que é nesse momento que a gente tem a revelação, né? Que a gente acessa. Talvez seja até uma maneira mais fácil da gente pensar o que é revelação, né? Então, lembrar que é quando a gente suspende completamente a dúvida sobre todas as coisas e a gente acessa a certeza, né, universal, que está ligada a Deus, e o medo, né, que é o oposto do amor, que é essa desconexão com Deus. E daí ele reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações. É muito lindo isso, gente, porque o que ele está trazendo é que na nossa comunicação direta com Deus, a gente conectado 100% com Deus, não tem medo, não tem dúvida, sabe? A gente tá ali em perfeita união, harmonia e amor, né? A gente só é isso. E esse é o nosso estado original, né? Essa é a verdadeira conexão, que em seguida ele traz a questão dos relacionamentos físicos, né? O quanto que a gente procura nesse mundo essa conexão, que é a conexão original, nesses relacionamentos físicos, e aí projeta um tanto de coisa, e a gente vai projetar muitas ideias que estão na nossa mente, que são, para ele, na última instância, ideias sobre o nosso próprio relacionamento com Deus, né? Que é muito profundo. Então, a gente vai projetar, às vezes, a ideia de que somos rejeitados nas relações, porque, no fundo, a gente tem ali algumas crenças de que a gente é rejeitado nessa relação com Deus, que a gente não pode acessar essa união, pode vir ideias de culpa, na mente tem muita ideia de culpa, a gente tem muita ideia. E para ele é por conta do que a gente vai chamar de pecado original, né? Do que a gente fez contra Deus, a gente acredita que a gente fez. A gente tem muito medo do retorno para a união. E por isso que a gente se mantém também ainda aqui na ilusão, na separação. Porque aí a gente fica aqui porque temos medo, às vezes, de olhar
para a verdade, né? O que que tem na verdade? O que que a gente vai encontrar quando a gente retorna para a verdade, né? Que é quem a gente realmente é. Mas a base de um curso de milagres é a ideia de que a gente nunca saiu, né? Então isso é realmente uma grande ilusão, porque a gente nunca nem sequer saiu de Deus, a gente permanece unido a Ele constantemente. É só uma ideia equivocada de que a gente está separado que faz com que a gente sinta assim. E a partir do momento que a gente começa a remover as barreiras em direção a Deus, a gente volta a sentir aquilo que a gente já é, né? Aquilo que já é nosso por herança, por natureza. Eu posso fazer um comentário sobre a parte do completa, porém temporária? Eu achei isso tão profundo. Logo na primeira frase, né, que a revelação induz a suspensão completa, porém temporária. E é isso. E eu acho que isso é sentível. Essa palavra não existe, acabei de inventar, ok. Mas essa ideia, né, do absoluto num instante, temporário nesse sentido. Eu acho que ele quer dizer, né, que a gente vivencia aquilo não tem dúvida, e uma vez que não tem dúvida, uma vez que é absoluto, é como se a gente tocasse o eterno. A gente toca o eterno e volta pro efêmero. Toca o eterno e volta pro temporário. Volta pro tipo. E aí entra tá propriamente dizendo: será que foi assim mesmo? Será que aconteceu? Será que lá? E as dúvidas e todo o medo e tudo volta. Mas a minha percepção é isso. É como se tocar o eterno, mesmo que por um instante, já valeu tudo, já meio que já é a prova desse retorno à fonte que a gente esquece, né? Por estar nessa linha do tempo, por estar nesse plano aqui. Achei bem profundo. Sim, é isso, né? E que ele vai trazer em muitos momentos, né? O tempo não existe, então cada instante que a gente toca nesse lugar é uma grande transformação, é a gente acessando a consciência e cada vez se conectando mais com essa ideia, né? Retornando para quem a gente realmente é. E eu sinto que também tem, da palavra temporária, também tem algo sobre a ideia da revelação, né? Porque a revelação é um lapso, né? Como se fosse uma fresta de luz que surge na nossa frente e a gente enxerga. E daí ela vai embora. Só que tem a expiação. A expiação é quando a gente abre completamente a luz, digamos assim, a gente entra e vai, né? E aí a expiação acabou, é quando tudo acabou. Já a revelação ela é temporária, porque são pequenas revelações que vão aproximando a gente da expiação, que aí sim ela é absoluta, não tem mais volta. É tipo quando a gente tá conseguindo sintonizar numa rádio, né? Tipo, aí toca a música, aí volta, toca a música. Aí chega uma hora que você sintoniza e a música toca, contínua, né? Não é a revelação, é o quê? É a expiação. Expiação. Perfeita. É a expiação. Ok, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vou dar continuidade à leitura. Então agora parágrafo 2. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. É por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só induz a experiência. O milagre, por outro lado, induz a ação. Eles são muito úteis agora, devido à sua natureza interpessoal. Nessa fase do aprendizado, é importante trabalhar com milagres, porque a liberação do medo não pode ser imposta a ti. A revelação é literalmente indizível, porque é uma experiência de amor indizível. Eu sinto que aqui ele traz muito aquela sensação que a gente tem quando a gente acessa um milagre, a gente acessa uma experiência e a gente não consegue colocar em palavras, né? Tudo que a gente fala parece que não alcança aquilo que a gente viveu. Eu já experienciei isso muito, assim, no meu processo de despertar espiritual foi um grande processo, e até hoje quando eu explico eu fico, não foi isso, não chega perto, não alcança o que eu experienciei. É por conta disso, né? Porque a gente acessa um amor que é indizível, né?
E é também um pouco o que ele traz no capítulo, lá na introdução, que ele diz que não existe uma teologia universal, mas existe uma experiência universal. Porque a teologia são palavras, né? A gente não consegue colocar em palavras aquilo que é a experiência. Então a gente vai tentar se identificar com algumas palavras para descrever mais ou menos o que a gente está sentindo, o que a gente está experienciando. Mas a gente nunca vai conseguir alcançar 100% o conteúdo daquilo. Então, por isso que a gente vai ter várias formas de dizer e cada um, com as suas predileções, vai se identificar com algumas formas específicas. Mas a experiência, ela é universal. Aquilo que a gente sente que está para além das palavras, todos sentem. E esse é o caminho de volta para casa, é o caminho que todos nós fazemos. Aqui ele traz que os milagres induzem a ação, né? E eles são mais úteis agora devido à nossa natureza interpessoal. Então, essa natureza de divisão, né? A ideia de que a gente está dividido. Então, o milagre, essa cura que vai induzindo a gente a esse estado de revelação, e ele ainda faz sentido agora porque a gente ainda se identifica como separado, né? E daí ele fala que é importante, tarará, é trabalhar com milagres, porque a liberação do medo não pode ser imposta a ti, né? E ele traz isso, assim, é tão lindo. Tem algumas partes do livro que ele traz, eu não vou saber a citação exata, mas a ideia é a seguinte: enquanto você não estiver preparado com a tua mente aberta para isso, Jesus fala, tudo bem, eu vou te esperar, né? Eu não vou tentar te convencer, eu vou te esperar. E quando você estiver aberto para esse caminho, eu vou estar aqui te esperando para você fazer. E os milagres, eles são muito essa abertura da nossa consciência, porque é um lugar gentil, né? Quando a gente experiencia milagres, a gente experiencia amor. A gente acessa esses relâmpagos de amor. E é só nesse estado de amor, da consciência, que a gente realmente começa a se abrir o suficiente para poder desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído. Tem até uma lição, qual que foi? A lição 20, né, de um curso de milagres, que ele fala, para quem não está fazendo as lições, a gente recomenda bastante fazer. E tem um trechinho da lição 20 que ele fala, até aqui, né, porque as primeiras 20 lições são mais light, né, são mais tranquilinhas. Ele vai aumentando, mas ele fala, até aqui te foi pedido um esforço mínimo, né? Por quê? Porque esse esforço mínimo é o que atualmente está disponível por enquanto. Mas a partir do momento que você tiver mais disponibilidade, que a gente vai caminhando mais, eu vou te, né, apresentando mais coisas. Então eu não posso chegar com o pé na porta, falando assim, abre a porta aí que eu quero te trazer essa verdade. Não é assim que funciona e ele sabe disso. Então por isso que é um caminho muito gentil, são os nossos passinhos, aquilo que a gente está disponível naquele momento a dar. E ele vai encontrar a gente, o Espírito Santo Deus vai encontrar a gente aonde a gente está, no passinho que a gente consegue acessar, para conseguir cada vez mais acessar os milagres, né, e nos conectar com o nosso coração. Você vai continuar com o 3 ou vai continuar ainda esse parágrafo? Eu ia Leu 3? Não, eu vou esperar então você terminar o parágrafo para não interromper o seu raciocínio. E aí os meus comentários eu trago depois, se eu tiver um comentário. Eu tenho só um adendo assim para trazer, que é algo que é profundo para mim, assim, que faz muito sentido para mim e que pode acrescentar sobre essa ideia do milagre e, por outro lado, induz a ação, né? Os milagres induzem a ação. Que isso é algo que eu venho acreditando, né? Que às vezes a gente pede por milagres, a gente gostaria de viver milagres. E a gente até falou sobre isso no último episódio, que agora eu me lembrei. Mas é muito sobre o milagre acontece quando a gente está pronto também para transformar alguma coisa, sabe? Quando a gente está com o coração aberto para alguma... Como se a gente estivesse caminhando numa direção. E o milagre acontece e ele alinha ainda mais o nosso caminhar. Não é um milagre simplesmente por acontecer e me satisfazer e me fazer feliz. Oba, obrigada, vou continuar do mesmo jeito que eu sou, vivendo a mesma vida que eu estou vivendo, com os mesmos padrões. Não. O milagre acontece por motivos de transformação. E acho que é por isso que ele diz, a revelação é experiência e o milagre move. O milagre permite que transformações, às vezes muito profundas, num nível coletivo, sempre, porque sempre por todos nós, né, possam acontecer. E aí é isso, né? A gente tem essa consciência também. Às vezes a gente pede por algo, aquilo não acontece da maneira que a gente pediu. Trazer essa fé e essa confiança de ok,
né? Talvez não ia me transformar como eu achei que ia, talvez isso não era, né? Não era tão especial como eu estava acreditando que era. E uma vez que acontece também, se abre para isso, né? Uma vez que você vivencia o milagre, poder honrar esse milagre, vivenciando, dando os passos na direção que o próprio milagre te conduz, porque é como se você fosse conduzida, né? Você é quase como que um mínimo esforço. O milagre ele já te coloca num novo olhar e é só sustentar e seguir, e confiar. E aí vai sintonizando cada vez mais. Parágrafo 3. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Aqui ele está trazendo para a gente algo que ele falou lá nos princípios de milagres, né? Que os milagres não são feitos para serem reverenciados e adorados, porque os milagres, eles vão muitas vezes, não todos, no fundo eles são na mente, mas muitas vezes eles aparecem na forma. E às vezes a gente tem a tendência a reverenciar o que aconteceu, né? Nossa, aconteceu isso, que coisa incrível. E ele faz essa posição, não é para você reverenciar o que aconteceu, não é para você reverenciar o milagre, é para você reverenciar a revelação, aquilo que te foi revelado, que é o que ele traz, né? Se encontra diante do seu Criador. Então, a Deus, né? Através da revelação, a gente acessa um lampejo, digamos assim, um relato, digamos, de Deus. E a isso a gente pode reverenciar, porque de fato é algo reverenciável, né? Porque é a verdade, não aos milagres, não a forma como isso aparece pra gente. É pra gente se manter realmente bem focado, bem atento ao que de fato importa nesse processo. E não aquilo que às vezes o ego vai trazer, isso aqui é muito legal, isso aqui é legal. Não, é o estado que você acessa, é aquela revelação, aquela verdade que você acessa. Ele até traz, né, que já traz, que a própria que os milagres, porque é o estado de reverência pleno de adoração, né? Exatamente isso. Que quando a gente está em reverência, a gente está adorando, então a gente tem que adorar o que realmente é verdade, né? Não aquilo que é ilusão, que faz parte da forma. Tu és uma criação perfeita e deves experienciar reverência somente na presença do Criador, da perfeição. O milagre, portanto, O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Aqui, gente, nesse texto, eu dei uma olhadinha já nele. Ele vai começar a trazer o tom de quem está falando com a gente. Para várias pessoas, quem fala com a gente é Jesus, né? Então, por isso que ele está falando assim, o irmão mais velho tem direito ao respeito por sua experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. Então ele traz, se você é devotado ao caminho espiritual, você tem direito à devoção.
mas só através da verdadeira devoção, né, a esse caminho da verdade. É somente a minha devoção que dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho mais nada. Que ele deixou esse mundo, né? No curso de milagres, ele entrou na expiação completa. Isso me deixa em um estado que em ti é apenas potencial. Eu achei esse parágrafo uma oração. Para mim é uma oração. Tudo que tá dito aí foi como se falasse direto com o meu coração. Esse eu não tenho nada mais, sabe? A diferença entre nós é que agora eu não tenho mais nada. Agora ele deixou o ego, né? Não deixou, tipo, a experiência crística, que é Exatamente. soltar a minha história, soltar e viver em Deus. A diferença é que hoje ele vive em Deus e a gente tem esse potencial. Todos nós temos esse potencial. Ai, que coisa mais linda. Tô chorando aqui, bem emocionada. Parágrafo 4. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja de qualquer modo separado ou indiferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. No processo de subida, eu estou mais acima, porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangeres. Eu faço a ponte sobre essa distância, como teu irmão mais velho, de um lado, e como um filho de Deus do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação, que eu torno completa porque compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração: eu e meu Pai somos um. Mas há dois lados nesta declaração, em reconhecimento de que o Pai é o maior. Então, aqui no 2, ele vai trazer na linha 2, né? Na linha 2 a declaração é mais significativa em termos verticais do que horizontais. Então, quando ele está falando do horizonte, e às vezes ele vai trazer essa percepção, é o tempo, né? Como as coisas ocorrem na cronologia, e também como ocorre aqui, né? A ilusão, né? Então, a gente está nesse horizontal. O vertical é aquilo que ascende, aquilo que transcende. Por isso que em vários momentos a gente vai ter esse convite dele, tipo, sai da história, né? Sai do horizontal, vai pro vertical. Acima, tem uma expressão que é acima do campo de batalha. Sai do campo de batalha e vai para cima. Que é você parar de querer resolver as coisas aqui na forma. Ah, isso aqui tá errado, eu tenho que achar uma solução para isso, para aquilo. Não, sai do horizontal, vai pro vertical, acima. E daí nesse lugar é onde a gente acessa os milagres, a gente acessa as curas. E às vezes a gente consegue ver coisas que a gente não consegue ver no horizontal. E ter, então, resoluções milagrosas, digamos assim. Eu não sei se esse livro ele vai falar de sonho dormido, mas me tocou, assim, me lembrou, me conectou com os sonhos também, que quando a gente vai dormir, quando a gente acessa, né, essa realidade do nosso próprio inconsciente, às vezes a gente tem essa possibilidade de enxergar mais acima mesmo, sabe? De enxergar, de elevar a nossa consciência e poder enxergar aquilo que a gente está tentando resolver no campo de batalha e voltar e trazer isso, que para mim está muito conectado com os milagres também, né? A possibilidade de você vivenciar em um instante aquilo que, se você fosse tentar vivenciar pelo plano horizontal, você viveria vidas e vidas e vidas tentando chegar nesse lugar. Era só isso que eu queria complementar.
Então, de continuar, vou ler o 5. As revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. O Espírito Santo medeia a comunicação superior para a inferior, mantendo um canal direto de Deus para ti, aberto para a revelação. A revelação não é recíproca, procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. Aqui ele traz a ideia da prontidão para os milagres, que é muito isso, que a gente não precisa de nada, a gente não precisa fazer nada na forma, no mundo, se transformar em ninguém, a gente só precisa ter a prontidão. É a partir do momento que a gente tem a verdadeira prontidão na mente de experienciar a revelação, aquele milagre é direcionado a nós e a gente vê, né? Ele só tá esperando o nosso sim, é só isso. Tipo, se você tiver o teu sim, você vai ver, você vai experienciar, você vai receber os milagres. E é muito lindo que ele traz, né? Que ele que cuida disso, ele que fica aberto, procurando a prontidão dos seus irmãos para ser esse canal do Espírito Santo para que a gente possa acessar todos esses milagres. Então eu vou falar. Eu pequenos complementos. Não, mas é porque quando você fala isso, o meu coração ele vibra assim, sabe? Uma sensação maravilhosa. Eu tô sentindo que a partir de agora eu vou precisar ler o texto antes de vir para esse podcast para não ficar me debulhando em lágrimas enquanto ouço Gabi falar, sabe? Porque tá me tocando assim no meu coração. É como se estivesse falando com o meu coração e tivessem coisas acontecendo dentro do meu coração. E aí eu ouvi você falar sobre você não precisa transformar nada, você não precisa fazer nada. Que é até um pouco do que eu tava falando, agora que eu lembrei mais cedo que eu falei, não tem lugar, não tem nada, simplesmente acontece, né? E eu senti uma coisa maravilhosa, mas eu fiquei pensando que pode valer a gente se perguntar, né? Eu acredito nisso verdadeiramente? Eu acredito que basta eu estar pronta, que eu não preciso ser melhor, que eu não preciso ser mais inteligente, que eu preciso ser mais nada, que eu só preciso acreditar. Acreditar que é possível para qualquer um, qualquer lugar, em qualquer tempo. Esse talvez pode ser um exercício, né, da gente se fazer, tipo, de trazer presença para essa prontidão, porque é para todos, é agora, não importa em que lugar da vida, de condição de consciência você tá, isso é para você, isso é para mim, isso é para todos nós, sabe? Acreditar é para todos nós. E é lindo, né? É muito bonito, generoso. Fala, Maria. Então, você perguntou se a gente acredita, né, nisso, que basta estar pronto. Eu acredito que basta estar pronto para receber, se abrir para receber. Porque às vezes essa ideia de estar pronto, de falar, quando você estiver pronto, você vai receber, me induz, eu acho, a pensar de que você tem que fazer alguma coisa para estar nesse lugar. Mas a prontidão é diferente, né? A prontidão, eu acho que ela traz o estado de presença. Então, eu estou presente, eu estou consciente, e aí eu estou pronta, eu acho, né? Então, eu entendo assim. E eu acredito que não basta nem só você acreditar que você vai receber. Eu acredito que quando você está aberto mesmo, às vezes você nem acredita que você vai receber, mas você acaba recebendo. Então, isso também ressoou aqui no meu coração dessa maneira, sabe? Ai, é isso. Sim, Maria, sim. Nossa, é muito profundo. Esse conceito de prontidão é muito profundo, porque eu sinto que essa pergunta que a Andrea trouxe, ela é muito profunda. E se a gente realmente fizer ela verdadeiramente, a gente vai ver o quanto que a gente tem de bloqueio à prontidão, né? O quanto que a gente quer colocar coisas na frente,
quanto que a gente acha que a gente tem que ter sacrifício, que a gente tem que passar por 1 milhão de provas, que a gente tem que evoluir x, y, z, para daí, quem sabe, um dia você ter um lapso de felicidade e de acesso. E o que ele faz, não. O que falta em você é a prontidão, é só isso. Né? É você acessar a tua prontidão, você assumir ela, você acreditar em algum nível verdadeiramente que você é o Filho de Deus perfeito, né? Que eu te fiz assim e que isso é a tua herança. E é a única coisa que te impede de você receber a sua herança nesse momento é que você coloca tudo isso na frente, você coloca todas essas ideias de sacrifício, você coloca todas essas ideias de que você não está pronto, de que você não é bom o suficiente, de que você tem muita culpa, de que você já fez isso, de que você já fez assado. Então, e aí é isso que afasta a gente de receber, porque ele fala, né? Ele tá em prontidão esperando por qualquer lapso, né? Qualquer momento na nossa mente que a gente estiver aberto para receber, ele tá em prontidão para entregar pra gente, porque ele quer que a gente caminhe com ele. Ele quer que a gente acesse esses milagres. É tudo que ele mais quer. É a gente acessar de novo a felicidade, o amor. E em perfeita prontidão, em perfeita verdade, sabe? Acho que isso é acessar sem barreiras, é acessar sem querer recortar e falar, não, mas foi assim porque eu sofri muito, foi, sabe? É isso, é acessar a experiência, é a revelação, para que um dia a gente chegue na expiação, né? Tanto que um curso em milagres, ele é um caminho de desfazer, né? Ele se identifica nesse lugar como um processo de desfazer, onde a gente vai desfazendo e retirando todas essas barreiras, que é diferente de muitos caminhos espirituais que falam de evolução, né? Então, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que adquirir várias coisas para a gente chegar lá. Que no fundo, gente, se a gente olhar em distanciamento, é a mesma coisa, né? São ideias de que a gente está chegando no mesmo lugar que a gente está se despindo. Mas o curso Milagres usa a palavra desfazer para a gente poder acessar esse lugar de que já é. Que você pode escolher isso agora. Você só precisa escolher de verdade. Você só precisa acessar esse lugar de merecimento, de que eu posso, de que eu tô pronta agora, e eu tô em prontidão. E essa prontidão verdadeira que a Maria trouxe, que às vezes não é nem consciente. A gente às vezes nem tem uma consciência de que aquele momento a gente está pronto para receber, e a gente recebe, porque ele está em prontidão para entregar pra gente. No momento que a gente der a brecha, ele vai entregar. E é só o que a gente precisa fazer. E às vezes a gente também acontece o contrário, a gente está em prontidão só na mente. E o coração tá fechado, tipo, eu quero, mas não, o coração tá ali, não quero. E ele espera, ele fala, é um caminho gentil, eu vou esperar. Tipo, a verdade é imutável, você vai, invariavelmente, a gente vai chegar lá. Inclusive tem frases que ele fala, né, o sonho já acabou, o caminho já tá feito, o roteiro já tá escrito, tipo, isso tudo já acabou. Então, é só uma questão de gentileza, né, se pra você agora ainda não é o momento, tudo bem, eu vou te esperar. Né? Mas no momento que você tiver essa prontidão, eu vou estar ali com você, para você receber milagres. Sem punição, sem ideia de que, eu cometi um erro, eu estava aberta para isso, mas eu fiz isso aqui, daí eu não recebi porque eu não sou merecedora. Sem nenhuma ideia dessa, não tem esses ressentimentos que muitas vezes a gente se coloca. Né? Eu ia receber tal coisa, mas eu fiz alguma coisa errada, daí eu não recebi, eu não estou mais em prontidão, isso e aquilo. Não tem nada disso. É no momento que você estiver disponível, ele vai entregar sem ressentimento, sem ideias, me separei de Deus, me afastei da prática espiritual. Não, volta, escolhe agora, que você vai receber agora. É só isso. Esquece o passado, esquece o futuro, volta para o agora. É aqui que tem os milagres e é isso que ele quer que a gente receba. O milagre minimiza a necessidade de tempo. No plano longitudinal ou horizontal, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Isso introduz um intervalo do qual ambos, todo o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado em outra forma. O milagre tem então a propriedade única de abolir o tempo na medida
em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Tá, eu vou voltar, tá, gente, pra gente receber. A sentença 2, ele vai falar assim: no plano longitudinal ou horizontal, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. O que ele está falando é muito desse processo que a gente tem de acreditar que a expiação, que o processo de retorno a Deus é algo que vai demorar muito. Nossa, vai demorar muito tempo para chegar lá, né? Muitas encarnações, nananana. Então essa ideia de que vai ser algo eterno. E aí o que ele está trazendo, né, que às vezes ele vai lembrar a gente, é de que isso, primeiro, está disponível no agora. Por isso que ele fala: contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Então, o milagre está disponível agora. Esse acesso, né, de que parece que a gente tem que desfazer de muita coisa, que a gente tem que curar muitas ideias, que a gente tem que fazer, que isso vai demorar uma eternidade para a gente chegar lá, para a gente acessar quem a gente realmente é. Que ele está falando, não é isso, né? Essa é uma ideia do ego, que nos mantém cada vez mais afastados de poder acessar. Porque isso é mais uma coisa que fica na frente da nossa prontidão. Porque se eu acho que vai demorar muito tempo, que eu tenho isso daqui, eu tenho que curar isso aqui com meu pai, eu tenho que curar isso aqui com a minha irmã, eu tenho que curar isso daqui comigo mesmo, eu tenho que curar isso aqui no meu corpo, sabe? Parece que vira uma lista enorme e que pra gente chegar lá e atravessar tudo isso vai demorar muito tempo. Essa é uma narrativa do ego, que é pra gente sair no momento presente da prontidão. E daí o que ele traz, não, o que eu tô te dizendo é que isso está disponível agora para você. Só que você precisa estar aberto a receber no agora, porque o milagre te tira do horizontal e te puxa para o vertical. Então você sai do tempo e do espaço e acessa aquilo que você tem que acessar, que é a mesma coisa em um determinado nível, que é a revelação. Então, em qualquer momento que você acessar, você está nesse estado de fora do tempo, né? Então, se está fora do tempo, qualquer momento que você acessar é a mesma coisa, né? É um pouco paradoxal, um pouco complexo, mas o que ele está trazendo é isso, tipo assim, não se apega a essas ideias de tempo, não se apega que vai demorar, a disponibilidade está no agora, o milagre está aqui para que você acesse isso nesse momento, enquanto você estiver em prontidão. Você vai perceber o milagre, você vai perceber esse lugar vertical. Aí ele continua, né? Vou continuar lendo. Isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma, né? E daí eu sinto que também esse lugar, né? Uma vez que a gente começa a acessar isso, a coisa começa... Até a nossa percepção de tempo, às vezes, começa a modificar, né? Então, a gente vai meio que formando ali uma percepção cada vez mais clara da verdade real. E daí essa ideia de tempo que ele está trazendo não é nem do tempo e espaço exatamente agora. Ele está trazendo tempo para a gente terminar de percorrer esse caminho. Então, quando a gente acessa, é como se a gente acelerou um pouquinho mais. Você acelerou um pouquinho mais. E daí a gente vai caminhando em direção ao desfazer, né? O milagre tem, então, a propriedade única de abolir o tempo. Então é isso, conforme a gente acessa, a gente acelera até o momento em que a gente chega na expiação e ele não existe mais o tempo. Na medida em que tornas desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre tempo que leve um milagre e o tempo que ele cobre. Tá? Não há relação entre o tempo que leva um milagre e o tempo que ele cobre, né? Então não importa quanto tempo demorou para aquele milagre aconteceu, o tempo que ele vai cobrir aqui dessa caminhada não importa, né? O importante é que a gente está sempre importando. Então pode parecer que demorou muito tempo para o milagre acontecer, mas aí você dá um passo muito grande assim, no seu processo de despertar, digamos assim. E o contrário também é verdadeiro. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. Aqui ele está falando tanto da ideia de que dar e receber é a mesma coisa,
Mas quem dá o milagre é o Espírito Santo, né? Através de Deus. Então, ele estabelece na gente a ideia de igualdade, da perfeita igualdade. Toda vez que a gente acessa um milagre, a gente vai acessando esse estado de que a gente é igual, né? Ao Espírito Santo, a Jesus e a Deus, num determinado nível. E é por isso que a gente consegue acelerar um processo que muitas vezes ia demorar milhares de anos para a gente conseguir acessar. Porque é isso, a gente sai do horizonte, onde passa o tempo, e a gente acessa a verdade, que é onde transcende. Né? O milagre encurta o tempo, colapsando, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. E que ele traz, né, essa ideia que a gente tá falando, né? Então, vai colapsando o tempo, vai colapsando e encurtando esse caminho espiritual do que parece pra gente ainda tempo, né? Então, a gente vai encurtando cada vez mais a caminhada porque a gente tá chegando no lugar, né? E daí a gente vai colapsando essas ideias também de tempo, enfim. Que sessão linda. Mais uma marcação aqui no meu livro, página 8, e já tem 15 marcações. Realmente eu vou, inclusive, finalizando aqui esse podcast, esse episódio, eu vou sentar e vou ficar só sentindo as palavras dessa sessão, porque o meu coração tá se movimentando, tem algo se movimentando aqui no meu coração. Vou até ler de novo. Ai, Gabi, gratidão por trazer assim essas interpretações tão amorosas, tão lindas. Tô tocada, assim, tô até mais introspectiva depois dessa sessão. Todas estão bem? Todas estão sentindo o mesmo quentinho no coração que eu tô sentindo? Teve algum desafio? Quer falar, Gabi? Pode falar? Não, eu ia falar se alguém sente de compartilhar. Eu queria levantar a mão. Ao mesmo tempo que ele traz coisas muito profundas, muito profundas, eu senti uma sensação de alívio nisso tudo que a gente leu hoje. Principalmente quando ele trouxe, né, lá no início, que a gente não vai conseguir trazer para a palavra. E eu tenho isso, muitas vezes eu não consigo trazer para a palavra. E eu me forço um pouco a trazer para a palavra, mas não dá. Não dá para trazer. E é uma sensação de aproximação com Deus, não uma separação. E é isso que eu queria trazer. Gratidão. É uma sensação de aproximação. Talvez isso mesmo. Que lindo. Fala, Maria. Então, aproveitando esse momento para compartilhar que esse estudo, acho que ele está sendo possível, acho não, com certeza por intermédio da Gabi, né? Porque muitas vezes eu leio junto com ela aqui e aí nada faz sentido. E aí ela traz o entendimento e eu falo, uau, faz sentido desse jeito. Às vezes me parece até que eu tô com um problema de interpretação de texto. Vou ser bem sincera, eu falo, gente, eu não entendi nada dessa frase. E aí ela traz, eu falo, tá, tudo bem, é mais simples do que eu imaginava. E eu acho que, falando assim da compreensão total do que ele vai trazer, que eu ainda não tenho, mas o que eu sinto é assim, uma desconstrução mesmo, como a Gabi falou, que muitas vezes se a gente ficar tentando entender e colocar nas nossas caixinhas que a gente já tem, né? Todos nós estamos aqui com tudo que a gente aprendeu durante a vida e tal. Eu acho que vai
criar justamente muita resistência, sabe? E quanto mais, pelo menos é assim que eu tô sentindo, quanto mais eu me afasto um pouco e falo, eu não sei, isso é só mais uma maneira de aprender, de se aproximar de Deus, né, no estado mais puro do que há, eu acho que aí vai fazendo mais sentido. Parece até antagônico, né, a ideia, né? Mas é assim que eu estou sentindo, né? Toda vez que eu venho aqui e faço esse estudo com vocês, é isso. É dar um passo atrás e falar, não sei. E estou me abrindo para essa nova percepção. Porque desconstrói muitas vezes as ideias que a gente tem pré-concebidas, né? De, nossa, tantas coisas, né? Em profundidade. Então é isso, assim, eu tô. É como estar no estado de criança mesmo, sabe? De ser uma criança e estar recebendo pela primeira vez um conteúdo. Então causa um maravilhamento e muitas vezes causa um conflito dentro da gente, né? Muitas palavras às vezes causam conflito, muitas ideias. Mas eu tô assim, eu tô entrando nesse estado de dar o passo para trás e deixar e observar e ficar mais observador possível, né? E até isso que a Bruna trouxe também de parece que eu tô assim evitando colocar em palavras as coisas que eu senti nos últimos tempos. Por isso, eu acho que talvez a palavra não seja o caminho, né? Não sei. Se a gente for olhar para o exemplo de Jesus e para essa fala dele que me tocou assim muito, só de lembrar assim já me vem uma emoção novamente, que é quando ele fala que a gente tem o potencial de ser como ele, que não tem mais nada. Eu não tenho mais nada. Eu estou em Deus. Estar em Deus é essa desconstrução. É ir soltando, 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 até que Deus possa viver e agir através de nós, né? Então o exemplo é esse. Não é o adquirir conhecimento e o saber da verdade, mas sim simplesmente abrir espaço para que tudo se manifeste e que a gente possa não colocar a nossa barreirinha no caminho. Muito especial. Gratidão, Maria. Lindo, lindo, Bruna. Alguém mais quer partilhar? Sente de partilhar? Não? Eu vou fazer só um comentário que eu sinto que é muito esse processo mesmo, Maria, assim, que tá aberto, sabe? Porque o convite que ele vai fazer é um convite muito profundo pra gente. E vão levantar resistências, ideias, pensamentos, medos. A gente tem muito medo da luz, né? Às vezes a gente acha que a gente tem medo do medo, mas a gente tem muito medo da luz. E o ego vai usar essas coisas pra separar. É pra falar, não quero ver, não quero ouvir. E não é um lugar oposto também, eu preciso ver, não é isso. É o lugar da abertura, da gentileza, né? Desse passo para trás. Deixa eu ouvir, deixa eu ver o que toca o meu coração. Deixa eu permitir esse desconstruir. Deixa eu não agarrar as coisas, né? Vem muito essa ideia assim, de a gente tá agarrando as coisas. Só que quando a gente agarra as coisas, a gente não tem mão para segurar nada. Porque a gente tá tão agarrado que a gente não tem mais mão para fazer o que a gente às vezes quer fazer. E a gente tá ali, sabe, segurando, achando que aquilo é uma grande coisa. E que talvez agora, nesse momento, já não seja mais tanto. E a gente tá só se agarrando. Porque a verdade que tem por trás de todas as ideias que realmente estão ligadas à grande verdade de Deus, ela é única. Então, se a gente está se apegando a algo que fala para o nosso coração que é verdadeiro, ele nunca vai deixar de falar com o nosso coração, nunca vai mudar, porque já é a verdade. Agora, o que acontece é que a gente se agarra em preferências. A gente se agarra em coisas que estão ligadas ao ego, a nossa autoconstrução de quem a gente é, do que o mundo é, do que as coisas são. E isso é pesado, e isso tira a nossa liberdade de fazer o que a gente quer com a nossa mão. E a gente fica agarradinha, não, isso aqui é importante, isso aqui é quem eu sou, isso aqui é o que eu entendo, isso aqui é o mundo que eu tenho, isso aqui não pode sair, nananana. E a gente fica ali, né? E muitas vezes a gente fica em sofrimento. E
e preso ali, porque a gente não consegue ter mão para acessar algo que nesse momento vai ser mais útil para você, né? E aquilo que é verdade, ele é universal. Então, a gente vai saber com o nosso coração que aquilo é útil, que aquilo é a verdade que é universal e que está falando com o nosso coração naquele momento, daquela forma. Então, eu sinto que um curso Milagres é esse grande convite da gente dar os passos para trás, que a gente já conversou. Ele é esse grande convite. Deixa eu dar um passo para trás. Eu não sei para que serve coisa alguma. Adorei que a Maria respondeu. A Andrea perguntou, né, se ela se acreditava ou não dessa questão da disponibilidade. E a Maria falou, eu não sei de nada. Essa postura, que é a postura do aprendiz feliz, né? Tipo, eu não sei de coisa alguma. Eu não sei para que serve nada. Então, tem uma lição no livro que fala, eu não sei para que serve coisa alguma. Eu não conheço meus maiores interesses. Gente, essa lição é muito linda. Que ele vai falar sobre o quanto que o ego nos apega em ideias, em percepções, em coisas que a gente quer do nosso jeito, porque a gente acha que é o melhor pra gente, que é a felicidade. E ele fala, ei, você não conhece seus maiores interesses. Você não sabe o que você realmente precisa, você não sabe o que realmente vai te levar pro caminho do amor, da felicidade. Você acha que você sabe, e aí tu tá seguindo esse caminho, né? E aí enfrenta todas, segurando, agarrando um monte de coisa, enfrenta toda a dificuldade de ter uma mão fechada com tanto de coisa, que você não consegue fazer as coisas que você acha que esse é o caminho. E o que ele vai trazer, você não conhece seus maiores interesses, né? Demite-te agora de ser o teu próprio professor. Demite-te, entrega para mim, deixa que eu mostro para você. E aquilo que aparecer diante de você vai aparecer no momento certo. E vai ser para sua cura, né? Só abrir o coração para receber aquilo no lugar da cura. Vai te ser apresentado da melhor maneira, da mais elevada maneira, para que você possa acessar aquilo que você precisa acessar. Você só precisa abrir as suas mãozinhas e dar os passinhos para trás, para estar, às vezes, errado e estar nesse lugar de eu não sei, né? Que é isso, um curso de milagres é a gente muitas vezes falando assim, meu Deus, como eu estava equivocado com esse pensamento, como eu estava equivocado com isso. É a vida, né? E a gente precisa abrir espaço para que venha outra coisa, né? Para que a gente possa acessar um caminho diferente do que a gente já está fazendo, porque a gente sabe que não leva a gente para felicidade, para amor, para paz, né? Então, a gente precisa se demitir dessa função e deixar ele fazer o trabalho dele. É isso. Só sabemos que nada sabemos, de mãos abertas e coração aberto. E felizes aprendizes. E feliz. Que lindo estar com vocês aqui, que lindo estar nesse momento no tempo, que lindo receber todas essas palavras e essa energia que está entrando aqui no meu coração. Que possa estar tocando o seu coração também, você que está aqui ouvindo a gente. Gratidão por estar aqui, gratidão por a coragem também de estar conseguindo nesse estudo junto com a gente. E é isso. Gratidão, Gabi, gratidão, Fabi, Rafa, corajosa, maravilhosa. A Rafa veio para estar com a gente, eu acho isso muito lindo, porque é isso, né? Para cada uma de nós o livro toca de jeitos diferentes. E é isso mesmo, essa diversidade que enriquece, que enriquece o trabalho, sabe? Que representa também outras pessoas que estão vivendo e sentindo, né? E refletindo junto. E aprender a seguir, a unir e seguir é a maior magia, é o maior milagre. E eu tô muito, muito grata por isso. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Gratidão, mulheres maravilhosas. Gratidão, Gabi, mais uma vez. E gratidão mais uma vez e mais uma vez, tá? E gratidão você que tá ouvindo. Até o próximo podcast. Beijo.